Muito bem, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos à nossa sessão da Palestra Internacional da Divisão Acadêmica de Administração Pública neste ENAMPAD 2020. Um ENAMPAD diferente para todos, online. Estamos todos aprendendo. Tivemos alguns problemas no primeiro dia, mas tudo se normalizou a partir do segundo dia. Esperamos ter essa última atividade conjunta, né? Porque nas sessões, às vezes passamos por uma ou por outra, mas não conseguimos estar em todas simultaneamente. Nós conseguimos estar todos simultaneamente no evento em duas atividades, como estivemos ontem na nossa reunião de divisão acadêmica, participando aproximadamente 40 líderes de temas, avaliadores e autores, e hoje na nossa palestra internacional com o professor Marco Meneguzzo. Quero, de imediato, agradecer a todos pela confiança no evento, por estarem conosco até esse terceiro e último dia, e vamos fechar hoje a nossa atividade com mais uma palestra internacional. Esse nosso comitê científico, como o professor Tel estava colocando, sempre procurou nas palestras internacionais buscar uma diversidade, né? Tirando em 2018, quando a palestra foi realizada ainda com estudos organizacionais e gestão de pessoas, trazendo uma colega que inclusive era brasileira, que trabalhava na OIT no Chile, a partir de 2019, a diretoria científica autorizou as palestras internacionais novamente por divisão. Então, nós buscamos diversificar os palestrantes e as escolas, né? O primeiro palestrante internacional no NAPG 2019 em Fortaleza foi o professor Michael Basley, da LSI. Depois, no ENAMPAD, né, nós tivemos a professora Cláudia Avellaneda, né, uma colombiana, mas professora nos Estados Unidos há muito tempo, né? E agora vamos prestigiar um professor da escola europeia, né, latina, o professor Marco Meneguzzo. Todos esses professores que nós trouxemos sempre têm uma interlocução com pesquisadores brasileiros, como o professor Marco, que há muito tempo trabalha com diversos pesquisadores brasileiros, recebe pesquisadores e estudantes de pós-graduação na Itália. Inclusive, o ano passado eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente em um evento em Portugal, apresentado pelo Marco Antônio, na oportunidade orientando da professora Cláudia Passador de doutorado e agora um recém-doutor. E vamos utilizar também essa palestra internacional, como o professor Theo colocou, como a última atividade em conjunto do nosso comitê científico, e fazendo um processo de transição, né? O professor Theo foi eleito recentemente para coordenar a nossa divisão acadêmica no período 2021-2023, né? Já tem aí até parte do seu comitê científico estruturado, com a permanência do professor Tiago e a entrada da professora Suilan, e vamos tomar também essa palestra internacional como uma atividade de transição, por isso que já passando o bastão para o professor Theo, pedir para ele fazer a moderação desta atividade. Então, agradecer a todos, né? A professora Cláudia Passador, que fez todo o contato com o professor Marco, negociou a data, o horário, para que fosse confortável nessa tarde, né? Ele está conosco, creio que da Itália, nessa manhã no Brasil, e também o tema que nós vamos tratar, né, sobre gestão e governança em tempos de Covid, a experiência europeia, né? Vamos estruturar da seguinte forma. Antes de voltar a palavra para o Theo, eu vou passar a palavra brevemente para a Cláudia, né? E ela que tem uma proximidade com o professor Marco, poder fazer uma breve apresentação do professor, e aí nós começamos a nossa palestra. O professor Theo vai mediá-la, né? A Cláudia depois vai debater com o professor Marco, porque a Cláudia recentemente escreveu um texto também sobre a experiência europeia, no caso do Reino Unido. Depois o professor Tiago faz uma primeira questão e abrimos para todos. Então, boa palestra a todos e nossos agradecimentos ao professor Marco por estar nesta manhã conosco, palestrando em português. Muito obrigado, professor Marco. Professora Cláudia.
Bom dia a todos novamente. Peço desculpas pelo atraso do professor Marco. Estou conversando com ele aqui pelo WhatsApp e entre o horário e a data que nós marcamos e agendamos tudo, nem eu e nem ele percebemos que teve uma mudança aí de 1 hora no fuso oficial, então ele estava se preparando para entrar às 11 horas, às 11h45 ao invés de 10h45. Ele estava a caminho do escritório dele, então vou falar um pouco sobre ele e eu combinei com ele, enquanto ele chega, falar um pouco sobre a experiência dele e ao mesmo tempo sobre o caso da Inglaterra, que era o que eu já tinha pensado em contribuir aí no debate. Né? Então, o professor Marco, ele é catedrático da Universidade de Roma, de Tor Vergata. Ele foi, atualmente, é diretor do mestrado em Inovação e Gestão Pública. Ele foi professor visitante em mais de 16 universidades na Europa, na África, inclusive aqui no Brasil. Eu conheci o Marco, não no Brasil, mas fui conhecê-lo num projeto das Nações Unidas em Angola, em um projeto que ele estava coordenando. Ele participa em diversas redes de investigação científica internacional, como o Grupo de Administração Pública, o EGPA, onde coordena um grupo estratégico permanente de gestão e governança de redes públicas. Ele também é membro da Academia Europeia de Gestão, EURAM, e do Diálogo Transatlântico, que é o IGPA, e envolve a sociedade também, né, como membro da Sociedade Americana de Administração Pública. E atualmente ele ocupa o cargo de uma das pró-reitorias da Universidade de Tor Vergata. Ele também é professor titular em Lausanne, na Suíça, e ele divide o tempo entre a Tor Vergata, né, na Universidade de Roma, e na Suíça, nessa universidade. Ele tem uma forte inserção, principalmente na comunidade europeia, e vem tentando se aproximar do Brasil, né, e das redes de pesquisa. Atualmente eu tenho um projeto de pesquisa com ele, envolvendo então a Tamires Rezende, que é da Universidade do Rio Grande do Norte, e o Marco Pascoaloto, que está inclusive aqui presente, e que agora está fazendo pós-doc, né? Tá fazendo pós-doc em Lisboa, e esteve como bolsista sanduíche junto à Tor Vergata com o Meneguzzo, com a supervisão dele. A Carol Kluger, que também integra o Gepublic, também esteve como bolsista sanduíche com o Meneguzzo. E nesses últimos anos, a gente tem tentado, inclusive eu, como coordenadora do Gepublic, tenho tentado, né, aumentar as parcerias internacionais para os alunos de doutorado, né? Na administração pública, não sei se todo mundo tem essa dificuldade, mas pessoas que entendam e tenham, né, um diálogo com a administração pública é mais restrito, principalmente porque a maior parte das universidades de referência são privadas e nem sempre os alunos têm convênio ou têm bolsas, né, para fazer sua bolsa sanduíche. Então, eu acho que essa perspectiva da Cláudia Avellaneda no ano passado, que também recebe alunos do curso de Gestão Pública da EASH, da USP,
e também os meus orientandos e do João Passador de doutorado, né? Então, essas parcerias, elas têm se fortalecido e são importantes para o campo de pública, principalmente para a melhoria, né, das nossas metodologias e a incorporação disso, né, dentro da própria ANPAD. Então, é um pouco esse esforço e essa conversa hoje com o Marcos é nesse sentido. Tudo bem, Théo? Tudo bem. Então, pode prosseguir, Cláudia, por favor. Aí a gente fica aguardando o professor Marco chegar. Fernando, a gente combinou de fazer essa inversão por causa desse probleminha no horário. E só reforçar aqui uma coisa que eu escrevi no chat. Pessoal, quem desejar depois, no momento de debate, se manifestar, pode escrever no chat, que a gente sistematiza e repassa a pergunta, ou peça permissão através do chat para abrir o microfone, a gente abre e você coloca verbalmente também, você que está nos assistindo. Tá? Por favor, Cláudia, então, para a sua exposição. Bom, era uma pequena fala, era um comentário sobre a fala do Menegutti, não era uma fala, né? Mas eu achei interessante essa ideia de pensar de uma forma comparada, né? Então, também nessa cooperação de estudos comparados. Num outro artigo que eu escrevi sobre marco teórico de avaliação de políticas públicas, nós encontramos na literatura essa dificuldade ou melhor, a pouca presença de estudos comparados dentro do processo de avaliação de políticas públicas. Muitas vezes, os casos, quando eles são existentes, geralmente acontecem pela proximidade geográfica. Então, experiências envolvendo continentes diferentes, né, é muito raro na literatura sobre avaliação de políticas públicas. Então, dentro desse contexto, eu percebi que pode ser um caminho, né, de um esforço aí científico para aumentar essa conexão. Então, a relação também com o Marco Meneguzzi também é um pouco nessa tentativa, né? Então, tem também alguns trabalhos, não só envolvendo a questão da saúde, mas envolvendo a questão da governança transfronteiriça, e ele tem auxiliado bastante pela né, condição aí da proximidade geográfica da Europa e comparando algumas experiências europeias com algumas experiências da América Latina. Então, isso vem acontecendo e foi nesse contexto que apareceu a ideia de fazer o painel e, ao mesmo tempo, de pensar num artigo para a chamada, né, internacional pela Alqueta, como editora, junto com a Cláudia Avellaneda, que foi a palestrante do ano passado, sobre o Covid, né? Então, esse artigo ele foi aprovado na chamada internacional, ele envolve a Universidade de Kent, o Centro de Estudos de Saúde da Universidade de Kent, o GPublic, né? O Stephen Peckman, que é da Universidade de Kent, e foi o professor que recebeu a Tamires Rezende, que é da Federal do Rio Grande do Norte, o Marco Antônio Pascolato, eu e o João. Então, eu vou falar um pouco desse artigo que eu contribuí um pouco dentro da perspectiva da estadia da Tamires, né? Então, ele analisa os territórios descentralizados no Reino Unido. E foi interessante, alguns termos não têm muita tradução, né? Por incrível que pareça, a gente pensa na Irlanda, na Inglaterra, no País de Gales, na Escócia, como países, mas eles se veem como territórios e não como países,
né? Então, assim, a ideia de nação é do Reino Unido. E, do ponto de vista de saúde, eles têm uma perspectiva descentralizada. Então, eles são territórios descentralizados com autonomia de gestão, né? Mas, ao mesmo tempo, e autonomia em diversas políticas, e, inclusive, em relação à saúde e educação, né? Mas agora, no Covid, então, isso que foi interessante foi entender como foi o funcionamento dessa coordenação do território, né? Então, assim, a contribuição justamente do artigo é entender essa dinâmica dos territórios descentralizados e entender a dinâmica diante do Brexit que tinha acabado de acontecer, né? Então, para a questão então do Covid, eles estabeleceram, né, uma união e tinha acabado de acontecer justamente uma divisão do Reino Unido e desses territórios em relação ao Brexit, em relação à posição na comunidade europeia. E quando aparece o Covid, eles retornam e formam um comitê, né? Esse comitê também é uma coisa muito interessante, porque os conselhos estão na pauta de discussão, né? Eles são importantíssimos. Talvez os conselhos no Brasil de saúde, em termos de conselhos, são os mais estruturados em termos de ação, metodologia e de deliberação. Se você comparar, por exemplo, os conselhos de saúde e educação, os de saúde estão muito avançados em relação à metodologia. E, ao mesmo tempo, agora no Covid, então, na Inglaterra, ela tem o exemplo que são dos comitês. Esse comitê, ele é um comitê permanente, como eu tenho o Conselho Nacional de Saúde e da Educação. Mas esse comitê, ele só se reúne em determinadas demandas. E muito interessante é que ele envolve, então, o Ministério da Saúde, né, diversos atores da saúde ligados à questão do sistema público. Ele envolve os atores da ciência na área da saúde no país, né, e representantes da sociedade civil. Ô, Marco! Tá sem som. Tá bom, bom dia, bom dia. Marco, eu fiz uma apresentação sobre o seu currículo e a sua jornada. Falei um pouco das nossas pesquisas. O Fernando e Teodósio agradeceram bastante, então, a sua disposição. E eu estou falando sobre a ideia da nossa palestra e, ao mesmo tempo, falando um pouco desse caso da Inglaterra. Então, eu vou terminar e você dá continuidade. Pode ser? Tá bom. Só para não perder o raciocínio. Então, no caso da Inglaterra, eles criaram esse comitê e esse comitê tem a presença justamente, né, do Boris Johnson. Então, assim, o presidente, ele compõe esse comitê, né, e ele, em março, né, então, em janeiro, quando se intensifica as ações em relação ao Covid, o comitê se reúne e, em março, o Boris Johnson vira o presidente desse comitê. Então, o que é interessante é que, dentro do comitê, então, além de ter, de uma forma genérica, essa representação daqueles diversos segmentos, tem também a representação dos atores do sistema de saúde de cada território, então, dos 4 territórios. E, principalmente, eles tentam estabelecer um plano de ação, monitorando as pessoas que vêm da China e tentando minimizar os efeitos do Covid. E eles fazem um plano de ação
dividido em 4 partes para uma estratégia do Reino Unido para combater, então, o corona, que era a frente de conter, atrasar, pesquisar e mitigar, né? Então, a partir desses 4 elementos, eles estabeleceram a estratégia e de acordo e consensual com os 4 territórios, né? E ao longo, então, aí do período, e o que o artigo apresenta um pouco dessas fases do plano de ação, teve 4 fases aí, praticamente, desse plano de ação, eles foram justamente muito criticados porque eles internalizaram a concepção de imunização de manada e demoraram muito para fazer o lockdown, né? Mas o que é interessante salientar é que essa era a visão da comunidade científica na Inglaterra naquele momento. E naquele momento, o Boris Johnson acatou a visão da comunidade científica. Então, depois de um tempo, a Inglaterra foi criticada, né, por fazer o lockdown de uma forma tardia. Dos países europeus, ela é uma das que mais perdeu economicamente aí, nessa decisão de retardar o processo do lockdown. Mas o que é interessante observar, e aí eu finalizo a minha fala, é que do ponto de vista da governança dos territórios, ela foi bem sucedida, né? Então, era isso que foi interessante de conseguir ver aí no artigo, porque mesmo que a decisão, então, do ponto de vista da saúde, não foi a mais interessante, né? Mas ele acatou o comitê, assim como, né, como o primeiro-ministro acatou a decisão do comitê, obedecendo aí a regulamentação que tinha sido legitimada pelos membros desse comitê. Então, diante de um mundo, né, cada vez mais onde cresce aí o caráter autoritário e centralizado, eu acho que é uma experiência interessante do ponto de vista da governança. Então, é isso. E agora eu passo a palavra para o Marco fazer, então, um pouco a sua fala aí sobre a Itália e sobre a Suíça. Obrigada, Marco. Muito obrigado. Bom dia. Aqui na Itália agora é boa tarde, eu digo, porque são mais ou menos às 4:30. Muito obrigado para o convite. Eu vou falar em meu português, que é como um portunhol, espero que você me compreenda. Eu vou falar sobre o caso da Itália. Eu fiz algumas transparências que vou apresentar. Uma coisa importante, você me está ouvindo? Sim, ótimo. Algumas transparências que eu já apresentei para uma conferência do Instituto Internacional de Ciências Administrativas, que é a maior rede de cooperação a nível internacional. Eu apresentei essa mesma transparência sobre o caso da Itália, e nisso chamamos painel, onde havia casos do sul da Europa, havia Portugal, havia Itália, havia Espanha, e casos de países do norte da África, Marrocos e Algéria. Por isso eu vou apresentar. Eu vou utilizar essa apresentação, infelizmente em francês, mas estou fazendo a tradução em português. Não consegui até agora, eu acho que é melhor francês para a gente no Brasil que o italiano, também que você entende. Eu vou, como dizer, sintetizar as coisas mais importantes. Agora vou compartilhar o screen. É isso? Está aberto? Excelente, professor. Isso. Ótimo, 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 ótimo. Tá bom, você me desculpa em francês. Isso eu apresentei. Vou fazer, você sabe muito bem o caso da Itália, que foi do mais primeiro caso na Europa. E a ideia dessa apresentação para a gente, porque aqui essa é uma conferência onde se fala da capacidade da governança do governo, da administração pública. O nosso caso é as administrações públicas italianas
frente à pandemia. Quando falamos do caso italiano, tem três coisas mais importantes. O primeiro caso é o papel do nosso Serviço Nacional de Saúde, que foi na primeira linha contra a pandemia. Pouco vou explicar. Nós chamamos os heróis escondidos, o médico e enfermeiros, que fizeram frente à emergência do coronavírus. A segunda especificidade muito importante, que é muito diferente do caso inglês, que na Itália tem um nível de governo central e muito mais importante, o papel das regiões, que tem as regiões italianas têm a responsabilidade sobre a gestão dos serviços regionais de saúde. E tem, como dizer, a capacidade muito diferente entre regiões e outras regiões. Isso que nós chamamos multiniveles, onde tem diferentes níveis. Terceiro ponto chamamos a cooperação entre a administração pública e a sociedade civil. Eu vou fazer a tradução rápida. Bom, essa é uma coisa primeira que quer dizer sobre o impacto econômico. Isso é muito importante. Antes do Covid, você viu essa transparência, onde há 5 mais países a nível mundial, que são países líderes na área da exportação, nós chamamos produtos industriais. Primeiro país líder, isso antes do Covid. Esses são dados da Organização, Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Antes do Covid, primeiro país são nossos chineses. Segundo, Alemanha. Terceiro, Coreia do Sul. Quarto, Japão. Quinto, Itália. Esses são países que têm ativo na exportação. E você pode imaginar o que aconteceu depois do impacto do Covid, depois a queda do comércio mundial, depois a queda da exportação. Que são países, isso é importante, e são países que têm um déficit na exportação, são as França, as Inglaterra, que falou antes a nossa amiga Cláudia. Inglaterra é um país, e depois os Estados Unidos. Quer dizer que esse é o problema, nós foram os segundos depois a China na Europa, e depois nós somos grandes competidores internacionais da China. Isso é importante um pouco para entender depois o Covid. Mas vamos ao papel da administrações públicas. Nós chamamos a gestão da crise, da pandemia do corona, o Covid-19, e que são as lições que aprendemos. Para nossos sistemas italiano, com 3.500.000 funcionários públicos, é um sistema onde tem 15.000 administrações públicas. Você pode entender que esse é um sistema que tem muito fragmentado. Sistema muito fragmentado para responder à emergência pandemia. Bom, as três chamamos área-chave da intervenção, nós chamamos a mobilização dos recursos da sociedade civil. Depois vou explicar, Itália é o primeiro país da Europa em termos de crowdfunding para suporte ao Covid. Os crowdfunding que mobilizou a sociedade civil ganhou mais ou menos 1 bilhão de euros. Eu também, como professor e como coordenador em Tor Vergata, eu fiz um crowdfunding, nós chamamos Civic Crowdfunding, para nosso hospital universitário. Mas em toda a Itália tem muitas operações de crowdfunding para captar recursos. Suporte do nosso sistema
Sanitario de Salud, que es un crowdfunding dinero, es un crowdfunding también voluntario. Después explico. Segundo problema è che a gestão da crise na Itália, que é um país que é muito individualista, essa é a verdade, não é fácil. A gestão, com essa fragmentação onde eu falei antes, que tem um sistema onde tem diferentes níveis de governo, central, regional, local, diferentes sectores, porque havia saúde, havia proteção civil, havia todas as forças armadas, havia nossas 5 polícias. E depois, muito, nós chamamos atores da sociedade civil. E terceiro ponto, isso eu acho que é um ponto chave para responder à Covid, como eu já disse, tem os profissionais que trabalham nos Serviços Nacionais de Saúde. É importante para você entender que aí, o Serviço Nacional de Saúde italiano tem um serviço com mais ou menos 700.000 pessoas, onde 100.000 médicos e 350.000 enfermeiros. Esses são agentes frente ao Covid, na terapia intensiva, nos hospitais, nos serviços comunitários de saúde. E também outra coisa italiana, que nós dizemos tem um forte crescimento de task force a nível de governo. Diz que o governo contratou muitos que são gentes da sociedade civil, da empresas privadas e também consulência. Depois você vê alguns dados sobre esse gestão, que nós dizemos uma gestão compartilhada entre a administração pública e task force. Isso explica um pouco melhor a gestão da crise. Eu utilizei para explicar um pouco os pontos-chave. Cláudia, você me diz quanto tempo tem, por favor. Eu utilizei esse modelo, que é um modelo, você ouviu em francês, que é um modelo que está utilizando McKinsey, grandes consultoras a nível internacional. É um World Economic Forum. É um modelo que se chama Quando havia a gestão do coronavírus. Professor? Você está? Crise. Diga. Desculpa interromper. Talvez fosse melhor aumentar aí a tela, porque está compartilhando. Ok. Tá bom. Tá bom. Quando tiver 15 minutos, quando tiver... Ótimo. Eu vou fechar rápido. Não. Você tem bastante tempo ainda. Quando faltar 10 minutos para terminar, tiver próximo ao meio-dia, eu aviso aqui. Tá bom. Cláudia, você entendeu as coisas que eu disse antes? Você entendeu bem? Sim. Tá bom. Diga se tem problema na compreensão, porque eu falo em português lendo em francês, por isso não é fácil. Bom, nós chamamos, que são, para esse modelo que se chama Crisis Nerve Center, ou seja, centro nevrálgico para a gestão da crise da pandemia. Bom, nós precisamos de quê? Precisamos de um forte liderazgo, uma forte leadership política. Na Itália, leadership política não é Boris, que você mencionou antes, porque Boris não tem regiões. O nosso, outros líderes europeus não têm a força das regiões. Os únicos são um pouco os espanhóis. Mas Merkel, Macron, Boris Johnson não têm essa, nós chamamos doble liderazgo. Por que doble liderazgo? Há uma leadership política da presidência do Conselho e há uma leadership política dos presidentes das regiões. Depois havia muito task force, como antes eu falei, por que muito task force? Porque muitos task force, porque nós vimos, frente à crise da coronavírus, que o nosso ministério
que são o Ministério da Administração Central, não tem grande competência. Aqui são bastante débil. Nós que chamamos a tecnoestrutura do Ministério, havia uma doble capacidade de intervenção. Os Ministérios da Administração Central, débil, os Task Force, forte. E o ponto nós chamamos leadership política, leadership da profissionais, que são agentes dos Serviços Nacionais de Saúde. Nós, infelizmente, havia 120 médicos que morreram na primeira linha do coronavírus, e nós chamamos os heróis do coronavírus. E no final, as coisas que eu disse. A chamamos a leadership coletiva, que é a leadership da sociedade civil. Leadership política partilhada, task force, leadership profissional e a sociedade civil. Leadership coletiva, porque nós registramos 2 pontos-chave. Os do fundraising, doações, coleta de fundos e também as coisas que se chama people raising, a gente que se mobiliza. É um caso muito interessante que a gente não conhece fora da Itália, conhece bem na Europa, não conhece a nível internacional. Eu vou explicar. É um pouco para ter uma ideia da leadership política partilhada. A presidência do Conselho, que chama Conte, fez uma estratégia na gestão da corona, não vai esquecer, a Itália teve um problema forte da corona, tem 35 mil mortos, infelizmente, decididos. Antes era um país, depois a China, todas as, nível mundial, todas as mídias, o caso do lockdown da Itália. O que fez o Conselho de Ministros, da presidência da Itália, do Conselho de Ministros? Fiz uma gestão, nós chamamos para decretos, para lei, e mais uma forte utilização das redes sociais, por exemplo, a redes do Facebook, da presidência do Conselho de Ministros, tem 7 milhões de usuários. Essa é essa estranha mescla entre lei, o instrumento administrativo clássico, e redes sociais. Isso a nível central. A nível de regiões, havia tendências muito diferentes e havia também conflito entre regiões e nível central sobre as coisas para fazer contra o coronavírus. Você viu a popularidade dos líderes, presidência do Conselho de Ministros, 64%, líder presidentes das regiões, que têm uma popularidade, mais ou menos, são 2 regiões, Veneto e Campania, mais ou menos parecida à popularidade do Conselho de Ministros. Isso é importante. Havia ator central, atores regionais, talvez com microconflito. Micro lockdown que fizemos, se abrem os bares, se abrem os restaurantes, agora tem um microconflito sobre essa escola, essa é uma universidade. A região Campania fechou escola e universidade, o governo não quer. Esse é o primeiro leadership política partilhada. Segundo, nós temos mais ou menos 15 task force a nível do governo central. Quer dizer, nós temos a infraestrutura administrativa dos ministérios e 15 task force. Quer dizer, quando se fala sobre o corona, foram as task force que fizeram as regras para enfrentar o corona. Mais ou menos 15 task force com 500 que nós chamamos, são manager de empresas privadas, agente da consultoria, funcionários públicos, gente da universidade, gente do centro da pesquisa a nível nacional. Essas são todas a
lista da Task Force. Esse é um modelo que não tem, eu acho que tem Task Force na Inglaterra, tem Task Force na França, tem Task Force na Espanha, tem Task Force também na Portugal. A Itália tem um número de Task Force muito mais grande que devido a minha ideia, e não só a minha ideia, que devido a um pouco a fraqueza dos ministérios. Isso é importante. Terceiro, antes eu falei do 1 bilhão de euros de fundraising na Itália. Eu quero apresentar outro caso. Esse é um outro caso. Toda a gente conhece o caso do hospital de Wuhan, que foi construído em 5 ou 6 dias. Para os chineses, a gente imagina, os chineses trabalham muito, você viu no web, o hospital se chama Fancang, e foi apresentado essa experiência chinesa no The Lancet, como o novo concept for responding to public health emergencies. Bom, eu quero apresentar o caso italiano. Bergamo, que é a cidade onde foi mais atingida para o coronavírus no norte da Itália, de mais ou menos 35 mil pessoas que morreram, 18 mil, 20 mil são na região Lombardia e 5 mil na Bergamo, que é uma cidade de 100 mil habitantes. Em Bergamo, em 5 dias, a Associação Nacional da Alpine, Forças Armadas, sono o Exército da Montanha, 500 voluntários. Toda a gente do pequena microempresa, 350 pessoas. Uma grande ONG que trabalha a nível internacional italiano se chama Emergency. Trabalha no Afeganistão, trabalha no Somália, trabalha no Iraque, trabalha no Síria. Quer dizer, é uma cooperação com a Rússia e Cuba sobre a governança da empresa local de saúde Bergamo. Em 5 dias foi construído um novo hospital. Mais ou menos o mesmo número do dia do hospital Fancang. Infelizmente, os chineses têm um poder a nível mídia que é um pouco mais grande do poder italiano. Quer dizer que tem essa mobilização da sociedade civil foi a nível financeiro, mas acho a nível também da atividade, eu acho que é muito mais importante. Essas coisas que eu disse sobre os Serviços Nacionais de Saúde, que nós chamamos, no nosso Serviço Nacional de Saúde, tem médicos, enfermeiros, e também nós chamamos todo o middle management, que são a gente que são os funcionários que trabalham na área da compra, que trabalham na área da informática e tecnologia, que trabalham na área da logística, que são importantes, com 14 associações profissionais de enfermeiros, que explica um pouco, eu acho que precisa mais tempo, mas só para ter uma ideia, essa mobilização, que não é só mobilização da gente, dos médicos e enfermeiros, mas mobilização do middle management. Que foi muito fraco, na verdade, foi também os quadros administrativos. Quer dizer que os quadros médicos, profissionais e técnico-tecnológico responderam muito bem à emergência corona. Esse é o último caso que quero apresentar, porque essa é a minha universidade, quer dizer, esse é o meu time de pesquisa. Nós fizemos como muitas outras universidades. Nas grandes cidades da Itália, na atividade do civic crowdfunding, eu acho que você pode entender italiano, quer dizer, aiutiamo a curare di più, nós temos, você viu isso. E nós, a nosso crowdfunding, ganhamos 4 milhões de euros em 15 dias. Com um crowdfunding com micro donantes, que são os alunos, os colegas, os administrativos e a população. É um pouco para, eu vou terminar com isso, é um pouco para explicar que quando tem muito, agora eu
com outros colegas na revista que se chamará Revista da Administração Pública. A diretora, eu vou agradecer, que eu vi que está presente, a professora Queta Peixe, eu conheço. Nós fizemos artigos também em inglês para fazer a comparação do caso italiano com outros casos. Mas acho que essa é a visão da realidade. Agora temos o nosso novo problema. Vocês sabem que tem essa faixa crítica na Europa sobre o corona de outono, como nós chamamos, que são Inglaterra, Reino Unido, França e Espanha. Depois tem uma faixa um pouco menos crítica, que é a Alemanha, Suíça, Áustria, Itália e Portugal. Mas agora tem o corona se apresenta de novo. E acho que essa nossa experiência, que é a mobilização, Serviço Nacional de Saúde e a necessidade de uma governança partilhada entre diferentes níveis, acho que são um caso de estudo importante, também não só em perspectiva comparativa para as colegas de outros países. Muito obrigado para o tempo e para vossa paciência, para ouvir-me. Bom, tá bom. Obrigada, professor. Obrigado, Cláudia. Eu vou chamar aqui o Theo, que vai fazer hoje a moderação. Eu não sei, eu acho que você não conheceu pessoalmente o Teodósio, e nós estamos encerrando a gestão do triênio de coordenação do Comitê Científico da Administração Pública da ANPAD e do ENAMPAD, e agora o Fernando Coelho, que você conheceu junto com o Marco, que também está aqui presente, está passando, então, a coordenação, encerra agora, então, eu, Theo, Fernando e Tiago Dias, todos estão aqui presentes, e você veio justo nesse momento de transição, e Theo agora, então, assume a comissão, a direção do comitê. E, então, vou chamar o Theo aqui para se apresentar, e eu vi que tem uma pergunta, né? Não sei se ele gostaria de fazer algum comentário, e aí ele traz, então, as perguntas aqui que estão aparecendo no chat, tá bom? Obrigado, Cláudia. Muito obrigado, professor Marco Meneguzzo. Prazer em conhecê-lo aqui virtualmente, e parabéns pela pesquisa, muito interessante, com dados muito ricos, né? Que nos faz refletir também sobre a situação e o contexto brasileiro, né? Obrigado, Cláudia, pela apresentação. E, professor Marco, muito obrigado por receber os estudantes e os colegas pesquisadores da área de administração pública no seu grupo de pesquisa, nas suas redes de contato. Espero que a gente possa aprofundar esses laços de conexão, porque são muito importantes para todo o campo de administração pública no Brasil, tá? E eu vou seguir a gestão que o professor Fernando Coelho e a Cláudia Passador, desculpe, e o Tiago, a gente desenvolveu no comitê. Então, uma das nossas metas é aprofundar esses laços internacionais, né? E muito interessante a sua apresentação, professor Meneguzzo, pelo papel da sociedade civil e o papel da liderança também nessa questão, né, da liderança política. Eu vou estar aqui coletando as informações dos colegas que estão no chat, colocando já algumas observações, e também quem está nos assistindo, se desejar falar, por favor, se manifeste no chat, que a gente abre o microfone, tá? No contexto brasileiro, professor Marco Meneguzzo, a gente percebe que muitas vezes aconteceu em grandes cidades aqui do Brasil que a liderança da sociedade civil ocupou um espaço
que a liderança pública e política, ou mesmo empresarial, não chegou a ocupar. E esse grau de articulação das empresas orientadas para alguma ação em saúde ou social e não chegou a se articular com a sociedade civil, né? Apesar da gente ter experiências muito ricas em favelas e periferias dessa liderança da sociedade civil assumindo esse papel da garantia do acesso à saúde, né? Mas eu vou abrir para os colegas, o professor Tiago também, eu acho que o professor Fernando também gostaria de fazer colocações. E mais uma vez, Cláudio, obrigado, né, pelas conexões. Bom dia ainda. Estupenda a exposição do professor Marco, que já agradecemos. Professor Marco, eu vou deixar aqui duas questões, se você puder explorar mais, que uma coincide até com o que a Alqueta colocou aqui, que chama muita atenção a dimensão, né, leadership collective, colaboração, principalmente da sociedade civil, que é uma coisa que a gente não viu tão fortemente. E aí me trouxe alguns estudos anteriores sobre a Itália, algumas inquietações. Se você poderia apontar dentro da sua agenda de investigação, se, por exemplo, o engajamento cívico das regiões tem relação com a maior incidência dessa dimensão em alguns territórios da Itália? E se isso, por acaso, levou como efeito vamos dizer assim, atenuando o impacto da pandemia nessas regiões que tinham esse maior engajamento e que, por sua vez, a sociedade civil tomou essa liderança já pela fragmentação territorial já apresentada, fragmentação política. Então, é a primeira questão, se é possível denotar esse tipo de fator influenciando. E uma outra que ficou a curiosidade, por ter contato com alguns colegas da Espanha e de Portugal, até que ponto a crise global trazida pela pandemia na dimensão econômica, social e sanitária impactou a governança global da própria União Europeia. Como ficou o clima na Itália em termos do avanço que já existia com a governança via União Europeia, pouco fragilizada em certo ponto com a saída do Reino Unido e também a Itália por algumas mudanças conturbadas na dimensão política, né? E como ficou nesse período da crise sanitária o debate e o funcionamento da governança global via União Europeia? Tá bom, obrigado. Eu vou... Outras perguntas ou vou responder agora? Por favor, professor Marco, responda a essas e depois eu vou passar umas perguntas aqui da plateia no chat. Depois a gente passa para o Fernando também. Por favor, responda essas agora. Tá bom. Bom, obrigado para as perguntas. São perguntas bastante complicadas. Eu vou responder rápido em pouco tempo. Eu começo da segunda pergunta. O impacto da União Europeia. Na verdade, na percepção da sociedade civil e da população italiana na pandemia, não tive uma grande ideia de solidariedade da União Europeia. Isso é muito importante. A Itália foi o primeiro país, a União Europeia fez coisa, falava, mas não tive grande ajuda. Os italianos têm essa percepção, disseram, esse é o vosso problema. Um pouco como o problema da imigração da África. Esse é o vosso problema. Quer dizer que não recebemos suporte a nível médico da cooperação. Isso foi incrível para países como Cuba, Vietnã, Rússia, China, incrível. Mas não recebemos equipe da Alemanha, França ou do país Reino Unido, que você mencionou. Por isso, essa é uma coisa importante, que quer dizer, a União Europeia ficava muito longe, que a Itália era o primeiro país. Não sei se isso é importante para te. Agora, tive impacto sobre o debate atual. Como você sabe, a União Europeia fez o que se chama Recovery Plan, que é plano de ajuda para todos os países europeus.
o governo italiano está criou task force, está apresentando os projetos, mas a ideia é a Europa não ajudou muito durante a crise da coronavírus. Agora que a Europa, vamos a ver se na realidade quer nos ajudar, na realidade quer ajudar como modelo, desculpe para os brasileiros que se chama modelo troika, para os gregos, os portugueses, porque a Itália é um país um pouco diferente para gerar com a troika diretiva da União Europeia. Isso é um pouco os problemas. Eu acho que se não tem um êxito na gestão do Recovery Plan, a imagem da União Europeia, eu não falo como professor, eu falo um pouco porque tem muita, eu apresentei, sabe, opiniões, isso é um problema grande, porque ajudar a nós, outros países, não ajudou, na verdade, muito a União Europeia. Essa é a primeira pergunta. Eu acho que é muito interessante, e eu espero que não gente que, como nós, estuda administração pública, governança pública, esse tema da liderança coletiva, você chama liderança da sociedade civil. Você mencionou casos, não, do município no Brasil, também na Itália teve casos dos municípios. E a pergunta do vosso colega que diz, se tem uma relação entre a capacidade da resposta e uma liderança coletiva, esse impacto menor do corona, na verdade, não tem, eu vou ser muito sincero, não tem modelo econométrico que gosta muito, alguns nossos colegas, não, que dizem, mas tem, na verdade, porque não se faz essas coisas com modelo. Na verdade, tem um exemplo de impacto menor. Eu faço esse caso. No norte. Norte, você sabe que norte foi atingido muito mais forte em comparação do centro-sul. Quando vemos os casos de duas regiões no norte, que são Lombardia e Vêneto, em Vêneto tive eu disse, sociedade, chamamos sociedade civil, uma cooperação entre a região e o governo local. Resultado, mais ou menos, eu digo, é brutal como dado, mas é importante. Resultado, 3.000 decididos, mortos. Lombardia, 15.000. Lombardia, onde tem conflito entre a região e, por exemplo, as dois prefeitos, que são prefeitos de Milano e Bergamo, porque a maioria dos prefeitos, isso eu quero dizer para nossos amigos brasileiros, a maioria dos prefeitos em Lombardia são de centro-esquerda, ou o governo da região centro-direita, tem conflito entre... E por isso a sociedade tem dificuldade na mobilização da capacidade, nós chamamos dessa liderança micro a nível urbano. Mas eu acho que essas coisas que se viu mais no norte, que são casos da Toscana, caso do Vêneto, do centro-norte na Itália, pouco menos o caso da Europa, mas se viu essa capacidade da, nós chamamos liderança coletiva, ajuda a centro de saúde, dos serviços nacionais de saúde, que ajudaram na luta ao corona. É pouco, não tem estimativa quantitativa, tem os dados do contágio, tem os dados dos mortos, infelizmente, mas isso pouco explica. Não sei se minha resposta foi, como se diz, não satisfatória, foi útil para você. Essas são a minha ideia. Eu também não sou um professor, como eu disse, eu sou pouco um empreendedor social, porque fizemos bastante coisa contra o corona. Tá bom. Obrigado, professor Marco, e parabéns por conhecer esse lado seu também de empreendedor social, né? Um pesquisador que se engaja com os problemas, né? Também algo que todos nós precisamos estar atentos, né? Eu creio que o senhor, professor Marco, já respondeu uma pergunta do nosso colega da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, que é o Eduardo Green,
que ele fez uma pergunta justamente sobre a cooperação intergovernamental e os impactos na gestão pública local. Mas se o senhor quiser completar com mais informações sobre esse tópico, fique à vontade. E eu queria colocar uma pergunta também que chegou aqui no chat da professora Alqueta Pesce, que agora vai assumir, inclusive, a presidência da ANPAD, nossa colega, professora da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, EBAP. A Alqueta pergunta como o senhor analisa o papel da liderança política, se ela foi inibidora ou mobilizadora, né, desse arranjo político. E a gente sabe que em várias partes do mundo há também uma tentativa de negação, né, da abrangência, complexidade e impacto da Covid. Então, se o senhor puder comentar, por favor. Tá bom. Obrigado também depois digo uma coisa para as duas perguntas. Eu acho que sobre o tema da cooperação intergovernamental, eu acho que o caso italiano é muito interessante para analisar o problema da cooperação nível central, nível regional. Essa foi a coisa que mais chocou, impressionou sobre o caso italiano. Nós dizemos, como havia 20 governos, 20 países que alguns presidentes decidiram, e não tem, essa é uma coisa importante, eu acho, sobre esse perfil da cooperação intergovernamental. Não tem, como chamamos, centro da negociação oficial entre o governo central e as regiões. Nós chamamos em italiano Conferenza Stato-Regione, que é um centro da negociação institucional a nível central. Mas na conferência, algumas regiões, depois, como se chama, agreement, na conferência, fizeram coisas diferentes. Isso é interessante. Antes que o governo concordaram alguma coisa. Mas esse é um tema que eu acho importante também na gestão dessa segunda onda do corona. Espero que vai ser uma onda um pouco menor da primeira onda. Mas eu acho que também a nível da cooperação intergovernamental, outra pista de pesquisa que é muito interessante é o nível regiões, administrações locais. Sobretudo as grandes cidades. Por exemplo, eu vou fazer o caso, já mencionou o caso da Lombardia, mas também o caso da Campania. Havia microconflitto entre o prefeito de Nápoles, que era a mais grande cidade, e o presidente da região. O prefeito era um pouco mais aberto sobre a possibilidade, escolas, bares, o presidente não. Por isso, a diferença do nível central, desculpe que eu vou um pouco contra essas coisas, não tem conferência Estado-regiões, não tem conferência, nós chamamos regiões, municípios. Algumas regiões fazem isso, outras não fazem. Mas eu acho que esse é um tema importante quando tem, e depois tem que mencionar o problema da diferente visão política, porque não são as regiões, são ideia política, município, ideia política diferente. Por isso, eu acho que essa ideia mais se coopera a nível, chamamos, a nível baixo, bottom-up, não sei como se diz, melhor são a capacidade do êxito sobre o corona, sobretudo. E também tem uma cooperação entre regiões e Serviço Nacional de Saúde. Bom, segunda pergunta, vou agradecer a Alqueta Pesce e parabéns para o seu novo cargo, muitos parabéns, vou a cumprimentar com ela, que eu conheço. Esse é os problemas, o papel da governança política, se é inovadora, mobilizadora, você foi inibidora da inovação. Eu acho que se chamamos a governança política, melhor ver o problema da governança política a nível regional e a nível local. Eu acho que em muitos casos foi mobilizadora. Isso é importante dizer. Não foi
na verdade, inibidora em muitas regiões. Em outras regiões, não foi inibidora, mas em um sentido que é inibidora porque não promoveu inovação, não estimulou a resposta. Inibidora no senso que é a administração pública que responde. A administração pública não só a administração pública, porque digo, nós temos dois atores chaves. De um lado, Serviço Nacional de Saúde, do outro lado, poi, Polícia, Carabinieri, para todo o controle dos hábitos dos italianos, no dia por dia, na noite e no dia, porque não é fácil, não? Um país que é bastante, desculpa, individualista, passa de um dia onde a gente faz o que quer, porque essa é a realidade. Você vai ao bar, você fica até às 2, 3 da noite. Outro dia onde a gente fica fechada na casa, você viu todas as imagens dos italianos que cantavam na casa, não, com a rua deserta. Quer dizer que foi um pouco, não foi um estado policial, mas foi um forte Serviço Nacional de Saúde e Polícia. Por isso, a pergunta é mobilizadora ou inibidora? Eu acho que foi mobilizadora no sentido que deixou que a atividade da sociedade civil se fortalecera e se explicara. Mas não foi mobilizadora no sentido, nós chamamos innovation in public sector, que a gente conhece muito bem. Isso não. Agora o ministro da Saúde tive consciência dessa grande necessidade do setor de saúde, mas isso na primeira fase foi mais mobilizadora para dizer sociedade civil faz intervenção, nós ajudamos. Outros foram um pouco passivos. Só se, Teo, entendeu o que expliquei? Que eu não falo português normalmente. Eu creio que sim, professor. A professora Alqueta, inclusive, agradeceu aqui no chat. Não sei se o professor Marco Mereguzzo está podendo acompanhar o chat, mas a gente tem elogios aqui, ó, de muitas pessoas da plateia, de pesquisadores sêniores da nossa área, jovens pesquisadores também, agradecendo pela apresentação, né? Eu tenho perguntas minhas também, mas eu vou passar para o professor Fernando para fazer também as questões. E o pessoal da plateia que está nos ouvindo aqui, por favor, coloque mais questões aí para a gente continuar conversando, debatendo. Fernando, por favor. Muito bem, muito obrigado, professor Marco, por dedicar esse tempo para estar conosco, compartilhando o caso italiano. Eu pediria também, a partir da experiência que o senhor tem como docente na Suíça, que o senhor pudesse falar brevemente do caso suíço, né? A gente vem observando também o aumento de número de casos na Suíça, houve críticas de uma flexibilização prematura a partir de meados de junho. Se o senhor puder comentar conosco sobre o caso suíço, nós agradecemos. Obrigado, professor. Obrigado. Eu vou ver se consigo. Nós temos uma coisa muito importante na Itália, que se chama Forum PA, que é um evento para todos os funcionários públicos do nosso país. E agora, esse ano, o Fórum PA é o evento mais importante, não só acadêmicos, todos os profissionais. E nesse evento, pela primeira vez, eu convidei meu amigo, que é o ministro da Economia e Finança e Administração Pública da Suíça, para apresentar o caso suíço. Ele fala italiano porque a Suíça é italiana. Eu prefiro que fale o ministro. E eu convidei também a secretária da modernização e inovação do governo português, que também fala italiano, para apresentar a resposta da administração pública nos dois países. Isso é importante, porque você sabe, na primeira onda, o Portugal foi o país menos atingido. Se você faz a comparação Portugal e Espanha, parece que são países que são fronteiriços, não, parece que fica na Dinamarca, Norvegia com Espanha, não, foi completamente diferente. E vou ver se consigo um pouco para responder aqui, se tem
se você me permite um minuto, vou ver essas coisas. Esse você viu, essa é a nossa conferência nacional, Fórum PA, se chama, você entende italiano, antes eu falava português lendo francês, agora leio minha língua natural, uma administração pública simples, que fica perto, veloz, para reactivar nossos países. É chamamos uma olhada sobre a Europa. Você viu a senhora Maria de Fátima Fonseca, que é a secretária de Estado de Inovação e Modernização Administrativa, eu convidei, e também Christian Vita, assim que apresenta o caso suíço. Começo com o caso suíço, é só uma, assim você entende. A Suíça tem um governo federal, como o Brasil. Não tem estados, tem 26 cantões. É um nível intermédio. Você viu uma coisa, esses são os dados da confiança da população suíça na administração pública, que é comparação à média do país do OCSE, onde tem os Estados Unidos, Inglaterra, Canadá. Confiança na polícia, 95%, média OCSE, 77%, confiança na justiça, confiança na saúde, 88% contra 70%, confiança com o governo federal. Imagina qual é a confiança, desculpe se eu digo essas coisas, no Brasil, como governo federal, como é a confiança no nosso país, não com o governo central, que não nos dá. Como enfrentou a Suíça? A Suíça teve um problema forte do Covid. Nós fizemos uma pesquisa importante, e agora vamos a publicar na revista coordenada para a queda PECI, comparação do Canton Ticino, que é a Suíça italiana, com Lombardia. Tive problema em alguns cantoni, que são algumas regiões da Suíça romanda, Geneve e Lausanne, e poucos problemas na Suíça alemã. Mais ou menos o impacto do coronavírus na Suíça italiana foi mais ou menos o mesmo que a Lombardia. 300.000 pessoas, 300 mortos e 3.500 casos. Foi bastante atingido. A resposta foi bastante diferente. A resposta foi... Primeira resposta, bom, eu começo a uma capacidade forte do governo, não do governança, do governo a nível cantão. Quer dizer, centro do governo a da direção forte. Criaram o se chama Estado Maior da Condotta em português eu acho que se diz a direção, não condotta, a direção que se vai, que se toma, e que a nível cantonal, que onde havia polícia, saúde, proteção da população, que é um centro de governo único para gerar todo. Isso é o modelo. É um modelo interessante saber que a chefia desse centro de governo foi o chefe da polícia cantonal. Esse é o coordenador. Quer dizer, uma visão, desculpe, um pouco, que eu digo, militar dessas coisas. Depois, esse é o primeiro centro do governo forte. Antes se falava da cooperação intergovernamental, se falava dessas coisas. Aqui é centro de governo forte, confederação, centro do governo forte, cantão. Depois, segunda, a mobilização, a criação de hospitais COVID, ou hospitais Corona, onde havia uma cooperação forte público-privado, que são os dois hospitais COVID, um do Centro Hospitaliero Cantonale, que é público, e segundo é um hospital não lucrativo, é uma clínica. Esse trabalharam juntos. Não tem diferença entre público e privado. A resposta é única, os equipes única.
intercambio de médicos e enfermeiros entre público e privado. Imagina qual é o modelo, você sabe, em Brasil, como em Itália, setor público e setor privado, não? Aqui se considera único centro e também a valorização que nós chamamos capital social e relação com a gente, com toda a sociedade civil, de muitas ONG que trabalham na cooperação, de muita ONG, de muitas organizações não lucrativas que trabalham com a gente, com idosos, com a terceira idade, que é essa faixa da população maior risco com o coronavírus, e tem uma forte valorização do capital social, e do que chamamos capital, não sei se você em português, relacional. Relacional ha gestado todas as relações de confiança, de trust, que são entre o setor público e a população. Não sei se isso dá para entender. Eu posso mandar esses slides, são também em italiano, tem também a apresentação que fiz à ministra portuguesa. Muito obrigado. Não sei se foi útil. Sim, muito claro. Muito obrigado, professor. E se puder depois socializar os slides conosco, será ótimo também. A gente tem uma pergunta encaminhada pela professora Suilan. Ela gostaria que o senhor falasse um pouco mais, professor Marco Meneguzzi, sobre o papel da sociedade civil e da relação Estado-sociedade civil quando houve o clímax da Covid, né? Um momento mais intenso. E eu queria colocar uma pergunta minha também, professor. A gente sabe que já existe uma tradição na análise de políticas públicas de se fazer pesquisas que ainda no Brasil são incipientes sobre política pública comparada entre países. Eu gostaria que o senhor comentasse quais são as janelas de oportunidade para pesquisas futuras na administração pública e não apenas nas políticas públicas, para se estabelecer uma análise de administração pública comparada entre os países, que agora o senhor tem feito, né, analisando o caso suíço, italiano, também da África. Se o senhor puder falar disso, eu agradeço. Ok, posso responder? Sobre a primeira pergunta, que você falava de como a sociedade civil e no período máximo do Bom, tem dois dados, assim você entende melhor. Em Itália, há mais ou menos, esses são dados do nosso Instituto Nacional da Estatística, não me lembro como é o nome do vosso Instituto de Estatística no Brasil, nosso se chama IBGE. Perfeito. IBGE, perfeito. Tem mais ou menos 380 mil organizações não lucrativas, que são cooperativa, empresa social, é uma distribuição que não é homogênea no país, não? É muito mais em algumas áreas, menos em outra área. E aí nós chamamos um exército de 4 milhões de voluntários. Esse é um número de voluntários, que são muito. 300, é um número grande também para a Europa, 380 mil. Nós chamamos organizações no profit, organização não sem fim lucrativo, e 4 milhões de voluntários que fizeram no Covid, no clímax do Covid. Na verdade, eu acho que havia um suporte muito forte, que havia muita gente sem abrigo, por exemplo. Um suporte forte da organizações não lucrativas que são vinculadas à igreja e organizações não lucrativas que são vinculadas mais a, chamamos, sociedade civil, como a distribuição do medicamento, distribuição da comida, abrigo. Isso foi no momento também ajuda para a gente da terceira idade que ficava parada na casa, e grande mobilização da muito dessa organização não lucrativa. Muitas vezes em cooperação, e volto às coisas que em cooperação com os municípios.
não em cooperação com o governo central, não em cooperação com os municípios, que criaram, nós chamamos a consulta local com todas essas organizações para ver toda a gente que fica parada na casa, como podemos ajudar? Como podemos ajudar nosso sem-abrigo? Como podemos ajudar? Você viu esse caso do hospital de Bergamo? Como podemos ajudar para abrir os ambulatórios? Isso foi forte no momento do clima. Nós temos, esses são todos em italiano, nós temos as, chamamos, organizações que coordenam a Fundação com o Sud, são as grandes associações para o terzo settore, que são associações nacionais de coordenação de todo o setor não lucrativo, que fizeram diagnóstico e relatório sobre essa coisa do papel de Covid. Todas essas são websites, são em italiano, na verdade, mas eu acho que nós levantamos muitas universidades com centro de investigação, todos esses dados. Se tem interesse também, eu posso partilhar. Sobre a administração pública comparada no Covid. Esse, como a professora Aketa sabe muito bem, agora vai ser eu acho que é importante para vós, nós chamamos IAS, Instituto Internacional de Ciências Administrativas, vai publicar um relatório de comparação, não só a nível de política pública, mas de administração pública, um relatório sobre a resposta de diferentes países. Esse é feito para o IAS. Isso para mim é uma pista importante. E, para mim, chamamos nosso foco nesse momento, quando eu digo nosso foco, foco na Itália, da minha universidade, e depois digo uma coisa sobre a Suíça, da minha universidade com outra universidade. Para nós é importante fazer uma comparação a nível, na verdade, a nível do país, nós chamamos Europa do Sul, que são Portugal e Espanha, e também não tem que esquecer que a Grécia, porque a Grécia também, Grécia como Portugal, foi um país pouco atingido para o coronavírus. Isso foi. Haver um pouco, em termos da capacidade da resposta da administração. Eu acho que esse é um tema, agradeço, Theo, esse é um tema muito importante, não só fazer comparação da política pública, mas sobre a administração pública. Eu vou dar também uma ideia desse relatório que vai, esse livro, é um livro web, na verdade, é um web e-book, que vai agora ser publicado para IAS, que é comparação políticas públicas, comparação da administrações públicas e mais, eu acho, comparação da Serviços Nacionais de Saúde, porque esse é um tema chave no corona. A reação, eu vi que entre os participantes tem Marco Antônio, não? A reação, como foi a reação da SNS italiano, da Serviço Nacional de Saúde italiano, com outro serviço com NHS inglês. Essas são comparação administrativa e comparação do setor da administração. Por exemplo, o setor da administração, eu acho, saúde é um setor-chave. Outro setor é, chamamos a proteção civil, chamamos proteção da população. E mais, como da setor que tem um papel da gestão dos grandes riscos. Que sabes, na administração pública se discute muito da risk management, que é um fashion, eu digo um tópico fashion nos últimos anos, todo fala de risk management, agora chegou o verdadeiro grande risco. O grande risco foi o coronavírus, e não havia experiência de risk management de essa entidade. Ver como esse problema da organização da administração, todos os setores que fazem uma capacidade de resposta sobre os riscos.
Eu acho que isso pode ser uma pista interessante. A nível do IAS, o professor Arqueta Peixe pode explicar muito melhor que eu, também em português correto, que é o IAS, que é o LACPA, a nível da Latinoamérica, e de outro Red Clad. Eu acho que esse é um ponto-chave para os pesquisadores. Obrigado, professor Marco. Excelente colocação e espero que inspire aí também novas gerações de pesquisadores de administração pública a trabalhar nessa linha. Eu quero reforçar um comentário que está no chat aqui do professor Eduardo Green. Esse tema da capacidade estatal ou de gestão é, de fato, essencial para o contexto pós-pandemia, dado o peso que o Estado terá na recuperação social e econômica. Professor Marco, eu queria colocar uma outra pergunta. Tá? Aqui no chat não tem, a gente ainda tem alguns minutos até encerrarmos a sessão. O senhor falou que é também um empreendedor social. E como um pesquisador de gestão pública, isso tem acontecido na comunidade brasileira de administração pública também, a mídia e a sociedade buscam respostas, também junto aos pesquisadores de administração pública. Então, aí há uma linha tênue entre fazer a pesquisa e se envolver com as questões sociais, se envolver, inclusive, afetivamente, empaticamente, né? Quando o senhor falou da cultura italiana, da boa mesa, do bom vinho, né? Nossa cultura brasileira também sofre com o auto-isolamento. Então, eu gostaria, se o senhor puder, que o senhor comentasse, principalmente para os jovens pesquisadores, como equilibrar, né, essas distintas emoções, um compromisso com a sociedade, com a pesquisa que a gente faz, e também uma análise criteriosa, acadêmica, científica. Como achar esse ponto virtuoso de equilíbrio? Eu fui claro na minha pergunta, professor? Posso complementar, Theo? Sim, pois não, por favor. Então, antes de passar a palavra para o professor Marco, eu gostaria de agradecer a presença de todos, o chat está ótimo. É muito importante, né, ver a comunidade aqui prestigiando. E só enfatizar a sua fala, Theo, que, na verdade, o Meneguzzo tem uma coisa, com o tempo virou meu amigo, assim como você, o que é ótimo, né? É uma felicidade quando a gente se encontra. E eu acho que o Meneguzzo tem um pouco do que eu acredito para a administração pública, que é essa ponte entre o pensar, pesquisar e a ação dentro da sociedade onde está inserido. Então, esse é um desafio, eu acho, que para os pesquisadores da ANPAD, né? Eu acho que é um desafio para o nosso campo, e o Meneguzzo tem esse trânsito muito interessante. Então, eu acho que hoje ele conseguiu mostrar um pouco dessa visão e dessa interseção que acontece, né? E que, no fundo, é muito difícil, né? Eu sei dos dilemas e das dificuldades em ter uma ação na gestão pública no Brasil. Então, ele tem essa experiência muito rica e eu acho que é uma característica que os pesquisadores precisam buscar, né? O quanto que a gente sabe e o quanto que está na administração pública de verdade, né? Então, é isso. E obrigada, viu, gente? Obrigado, Cláudia. Você explicou muito bem. Eu acho que não tem que dizer outra coisa. Uma coisa eu posso, para mim é muito importante, primeiro, que em minha experiência em Suíça e em Itália em diferentes universidades, o problema do time, do equipo. Quer dizer, esse é o fator-chave. Não precisamos, nesse momento, de muito brilhantes pesquisadores acadêmicos que fazem, mas acho que gente que cria um time, e você sabe que tem um problema também, o time precisa de dinheiro,
um time quer dizer contratar gente, ter uma visão, que é a visão da universidade, que não é só dar aula, que isso eu acho que é muito importante. Que também que não é só pesquisa, mas nós chamamos em italiano nós dizemos eu vou traduzir no public engagement, terceira missão da universidade, que é criar time, que são time de gente que dá aula, estuda, cria spin-off na universidade, cria microempresa social. A gente, nós fizemos não só esse crowdfunding, fizemos crowdfunding para a reabilitação da área verde em Roma, crowdfunding para a abertura das bibliotecas, crowdfunding para a escola da música, mas essa ideia que a gente na universidade agora tem que ser comprometer direito. Comprometer direito porque a universidade deve ser aberta. Sabe, na Itália, eu acho que é o problema de muitos países, não temos os recursos que têm as grandes universidades da Norte-América. Os ingleses, apesar que agora vão menos chineses na Inglaterra, pode ser que tenham menos recursos os ingleses. Mas, apesar disso, a universidade tem que ser aberta e estimular a gente que vai à universidade, que a universidade não é só papel ou sítios web. A universidade deve ser aprender e ser ativo na sociedade, porque quando você dá aula, é ativo na sociedade. Porque você dá aula a gente jovem. Apesar do Covid agora, que está tudo fechado, mas eu estou dando aula, também nós chamamos em presença. E também todas essas atividades, um pouco o vosso grupo GP Public, que entendeu, Cláudia, compartilhamos a mesma visão. Eu acho essas coisas importantes. Tá bom? Ok. Professor Marco, muito Bom obrigado. almoço, Viu? querido brasileiro. Agora aqui é tarde. Professor Marco Meneguzzi, muito obrigado. A gente tem aqui no chat excelentes comentários. Eu vou salvar aqui os comentários do chat depois para enviar para o senhor aqui, todos e todas que desejarem, né? Nós já avançamos muito no tempo e, como o senhor colocou, também já está tarde aí na Itália, né? Mas eu queria agradecer muitíssimo. A palestra foi muito interessante, muito rica, cientificamente, academicamente, e também muito inspiradora para toda a nossa comunidade de administração pública. Agradeço muito a Cláudia por essa conexão e, sobretudo, ao Fernando, né, que encerra agora o seu mandato, ao Tiago, colega de trabalho, caminhada. Espero, professor Marco Meneguzzi, que a gente possa fazer mais coisas juntos, né, mais próximo da comunidade brasileira. Mas eu vou deixar a fala de encerramento para o Fernando, né, se a Cláudia me permite. A Cláudia também já fez uma fala muito inspiradora, né, Cláudia? Fernando, por favor, você está entregando o bastão, né? Então, encerre os trabalhos para nós. Fernando, viu, professor Marcos, o senhor já conhece e sabe que é um desses pesquisadores de administração pública que reúne essas qualidades e características que o senhor e a professora Cláudia destacaram hoje, né? Fernando, por favor. Bondade sua, meu amigo. Temos muito aí que aprender. Muito obrigado, professor Marco, por estar conosco mais uma vez, compartilhando sua experiência, né? Tive a oportunidade de conhecer o professor Marco através do Marco Antônio do Brasil, ano passado, num evento em Portugal. E foi a primeira vez, agora a segunda vez virtualmente. Né? E agradecer, né, por toda essa relação com o Brasil, sempre estar recebendo nossos estudantes de pós-graduação, alguns pesquisadores, como o Theo colocou, buscarmos intensificar isso. Lembrar novamente, né, todo o trabalho nessa palestra internacional da professora Cláudia Passador, na articulação com o professor Marco, né, e assim estamos encerrando mais uma palestra internacional com essa pluralidade, né, a cada evento trazendo pessoas de diferentes países e com diferentes experiências na administração
e na gestão pública. Até dialogávamos agora com o Tiago para pensar, né, aí vocês no comitê no próximo ano, continuando esse trilhar, né, América Latina, depois Estados Unidos, foi para a Inglaterra, agora fomos para a Itália, né, continuar agora também, quem sabe tendo alguém no próximo ano da rede do GIGAP. Bom, pessoal, o congresso ainda não acabou, estamos terminando a palestra internacional, temos sessões pela tarde, 4 sessões das 14 às 15h45, mais 4 sessões das 16h15 às 18 horas. Aqueles que puderem, né, estar conosco nessas sessões serão muito bem-vindos para encerrarmos o evento. Volto a palavra, então, ao Theo, nosso mediador, para encerrar a sessão. Obrigado a todos. Obrigado, uma vez mais. Obrigado, professor Marco Meneguzzo. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Fernando, Tiago. Obrigado a todos e todas que estão aqui conosco, tá? Eu vou salvar o chat. Professor Marco, as pessoas estão pedindo o seu contato. Eu vou tomar a liberdade de socializar o seu e-mail com a plateia, né? E muito obrigado, viu? A gente está no último dia de congresso com mais uma palestra internacional de altíssimo nível, tá? Fico muito agradecido, né? Um forte abraço a todos e todas, tá? Um bom intervalo de almoço aqui no Brasil, uma boa tarde aí na Itália, e saúde, paz e prosperidade para todos nós, né? Tá Um abraço, pessoal. Muito obrigado. Abraço. Tchau, Marco. Tchau, beijo. Tchau, gente. Obrigada. Valeu, Cláudia. Tchau, Obrigado. Cláudia. Tchau. Tchau, tchau.